Nesse vídeo nós vamos falar um pouco e teremos vários sons dessa maravilha, um Gibson GA40 de 1959. Maurício, um prazer lhe receber aqui hoje. Eu quero te agradecer demais pela oportunidade de conhecer esse maravilhoso equipamento. Eu acho que isso aqui é um pedaço de história. Honra é toda minha. O que é isso aqui? É um Gibson GA40 de 1959. 1959? É o Gibson Les Paul, tá escrito Les Paul aqui. Tá. 1959. Era o Gibson para casar com as guitarras, que eles tentavam fazer um casadinho, vende a guitarra e o amplificador junto. E eles tinham a pegada bem jazzística. Grande diferenciação, né? Talvez a Fender tenha enxergado o futuro do rock and roll, tenha direcionado um negócio um pouco mais popular, mais jovem, mais barato, mais barato, fabricação mais fácil, e a Gibson na mentalidade um pouco mais elitizado, um pouco mais jazz. Não que o jazz era pop na época, né? O pessoal ia dançar o jazz, né? Estamos falando dos anos 40, 50. Até antes, né? O Charlie Christian veio antes disso e tocava em Big Band, que Big Band era pra galera ir lá dançar no baile. E os volumes subiram na época, né? Subiram, aí propiciou os caras começarem a solar no meio da Big Band e a guitarra conseguia chegar junto. Todos eles passaram por amplificador de Gibson, o Tal Faro tocou exatamente no GA40. Barney Castle, por exemplo, Barney Castle também, ele tocou de Gibson, de amplificador Gibson, só que ele odiava que saturasse o som. Ah, tá. É um momento que as pessoas passam a aceitar a distorção do amplificador como parte integrante do timbre, ainda estava por vir. Este modelo GA40 ele foi o modelo que o Fred King fez as primeiras gravações de blues dele. Have You Ever Loved a Woman, que depois o Clapton regravou. E caiu na mão dos Beatles no começo de carreira. Foi um ampli que o Stu usou na Alemanha e tal. No baixo, olha que incrível. Usaram no baixo um ampli desse. George Harrison comprou isso daí, usou nas primeiras gravações. E o Marcos Rampazzo, que era o maior bitomaníaco do Brasil, que eu tenho a impressão que era, pegou um amplificador igual do mesmo ano do George Harrison. Isso é do mesmo ano, mesma série daqueles que... Igual, Tweed, porque os anteriores de 59, ele tinha em cima uma outra cor. Tá, é um bom indicativo de ano, né, de época. Como fabricante, eu observaria vários detalhes interessantíssimos aqui nele. De cara, eles tiveram um cuidado de inclinar. Esse painel frontal é levemente inclinado. Isso gera uma dificuldade na montagem, entretanto, dá ao músico que põe o equipamento no chão, que põe o combo no chão, ele se ouve um pouco melhor. A alça é um fenomenal. Isso aqui é um detalhe... Um latão, como você reparou, né? Ainda não é o tweed que a gente costuma ver no Fender, né? Mas você vê que é tecido mesmo, é um tecido trançado. Tecido, dá pra levantar um pouquinho aqui, ele é tecido mesmo e meio invernizado, ele tem uma resina, tem alguma coisa por cima, né? E um falante Jensen de Alnico, da época. A gente estava conversando que ele tem um timbre único e eu diria que isso é devido a vários fatores. Primeiro, o estágio de entrada não é com triodo. Hoje em dia, 99,9% dos amplificadores tem a entrada com triodo, e em geral a 12 é X7. Tá. Esse amplificador usa um pentodo na entrada, que muda toda a característica de qualquer amplificador. Duas 6V6 na saída, uma válvula muito doce, com um overdrive muito agradável. Válvula retificadora, porque era o que tinha na época. Um estágio de equalização diferente. Ele tem um botão de tone só. No meio ele é flat, um pouco para lá agudo, um pouco para lá grave.
Esse amplificador, ele diz que dá 14 watts, é isso? Por aí, 12, 14. Pelo que eu li é isso. Entretanto, 14 watts, num falante Jensen de Alnico, de altíssima sensibilidade, isso fala muito alto. Outro negócio legal, nessa época, o amplificador ele era feito para o cara se apresentar. Então ele tem duas entradas de microfone e duas de instrumento, né? Então era para o cara cantar junto aqui. Ele tem o trêmulo dele, o canal de instrumento tem trêmulo, de microfone não tem. O que hoje é a tal da caixa multiuso, que os guitarristas falam, pô, Gibson multiuso, voz e guitarra. Vou mostrar também depois que eles tiveram um grande cuidado por ser um combo. No chassi eles colocaram um tipo de amortecedor, uma suspensão no soquete, porque os pentodos têm uma tendência a serem microfônicos, captar ruídos, e isso num combo pode ser problema. Esses pentodos têm mais ganho que as 12X7 de hoje em dia. Ele tem uma válvula octal para fazer o trêmulo, que é um trêmulo bem diferente, a gente vai sacar isso também. 12X7, novidade na época, 12X, recém-criado 12X7 para fazer a inversora. E outra coisa, ele é em Redwood sólido. Redwood é a sequoia. Aquelas árvores que tem 1000, 2000 anes, é? Isso, aquele negócio que tem o tamanho do tronco, tem o tamanho dessa sala aqui. Você bateu aí agora, o barulho é diferente. Quando você pega um combo de hoje em dia, não tem esse barulho. Não faz isso. E uns amigos estavam me perguntando, pô Maurício, como é que é? Isso aqui é um Bassman? Você já se falou, nada a ver. O seu é o 59. 59. Já usa 2 9 pinos na entrada, um para cada canal, um 9 pinos pentodo para fazer o microfone e o outro 9 pinos pentodo, a 5879, para fazer o canal de guitarra, que tem um trêmulo comandado pela 6SQ7, que é uma octal. Depois disso, cai na 12AX7, que é uma 9 pinos novidade, na saída 2 6V6 GT, e como retificador uma 5Y3. A fonte é muito simples, são 2 capacitores eletrolíticos com um choke de filtro. A capacitância são incríveis, 10 microfarads. Isso hoje em dia era uma dificuldade muito grande na época, fazer capacitores eletrolíticos. O mais B dele, né, a tensão das válvulas, está em torno de 310 volts, uma tensão mansa para os padrões de hoje. Hoje em dia se joga muito mais tensão nas válvulas. Ele é diferente, ele tem uma saturação muito particular. Maurício, muito obrigado novamente por ter trazido essa joia aqui. Vamos gravar uns sonzinhos com ele e parabéns pela aquisição. Legal.